Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Conhecendo as Escrituras. A carta de Paulo aos Colossenses é rica em informações sobre quem é Jesus, o que ele fez e como devemos reagir. Ele escreveu para incentivá-los a manter os olhos em Jesus, a viver uma vida digna de seu chamado, a serem cheios de amor, uns pelos outros, e para que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Colossenses 3 verso 16. Como as comunidades cristãs era nova nesse momento, ela não tinha uma Bíblia completa e escrita. Portanto, quando Paulo disse aos cristãos que deixassem a palavra de Cristo habitar neles ricamente, ele estaria se referindo aos ensinamentos de Jesus, que eles haviam aprendido com Paulo e outros. Como o acesso às Escrituras escritas era limitado, essa nova igreja precisava ser incentivada e lembrada a permanecer fiel ao ensinar uns aos outros. E uma das maneiras de fazer isso era louvando a Deus juntos, e sendo gratos por tudo o que ele havia feito. Agora temos uma dádiva incrível na Bíblia. Temos o conselho completo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por meio da palavra de Deus, podemos conhecer o plano e os propósitos de Deus, a história e a verdade de Jesus, e como devemos viver juntos, como seguidores de Cristo. E podemos incentivar uns aos outros ao estudarmos e aprendermos juntos as Escrituras. Portanto, reserve um tempo em seu dia para ler a palavra de Deus. Estude seu conteúdo e contexto. Descubra o caráter, os planos, os propósitos e o amor de Deus ao permitir que a palavra de Deus habite ricamente em você. Depois, tente passar um tempo com outros crentes e converse sobre o que você leu. Olá, querido, tudo bom? Eu sou o pastor José Maria da Igreja Brasil para Cristo de Lagoa Santa, Minas Gerais. E é com muito prazer que eu gravo esse devocional em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que vai estar escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente na sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Meu querido, o apóstolo Paulo nos levanta algumas realidades nesse texto. E a primeira realidade é que nós devemos ser moradia, lugar de habitação para a palavra de Deus. Timóteo vai nos dizer e nos revelar que toda a palavra de Deus é inspirada e apta ao nosso ensino. A palavra de Deus ela é tão valiosa e valorosa que ela foi escrita aproximadamente em 1600 anos por 40 autores diferentes. João ele vai nos revelar a plenitude da palavra no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, que vai estar escrito: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No original grego vai estar escrito: no princípio ele era o Logos, que significa palavra. Ou seja, no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João ainda vai nos revelar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso nós devemos guardar, por isso nós devemos ser moradia, por isso nós devemos ser lugar de habitação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz a plenitude do plano perfeito da redenção, da salvação de Jesus Cristo sobre a humanidade. E a segunda realidade que nós vemos nesse texto é que nós devemos transbordar aquilo que habita em nós na vida de outras pessoas, aconselhando mutuamente uns aos outros, cantando os hinos espirituais, porque nós temos habitado dentro de nós a palavra da verdade. Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo é a vida. Deus te abençoe.
e podemos incentivar uns aos outros ao estudarmos e aprendermos juntos as Escrituras. Portanto, reserve um tempo em seu dia para ler a Palavra de Deus. Estude seu conteúdo e contexto. Descubra o caráter, os planos, os propósitos e o amor de Deus ao permitir que a Palavra de Deus habite ricamente em você. Depois, tente passar um tempo com outros crentes e converse sobre o que você leu. A serpente do Éden simboliza o mal da humanidade. É o veneno da humanidade que mata o Messias mordendo o calcanhar. A cabeça da serpente foi esmagada quando o Messias ressuscitou. Isso simboliza que o domínio do mal terá o seu fim quando as comunidades cristãs copiarem a atitude da igreja primitiva. Os espíritos dos mártires da igreja primitiva virá com o Senhor e habitará nas pessoas dessa segunda igreja que está copiando a igreja primitiva, e todo o mal será eliminado no mundo todo. É isso que simboliza a volta do nosso Senhor com os seus anjos. Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém.